Sua empresa está preparada para inovar junto com startups? Para se manter competitiva, é essencial buscar alternativas ágeis de agregar novos conhecimentos e gerar inovações. Uma maneira eficaz de fazer isso é realizando projetos em parceria com outras empresas, ICTs, universidades. Como você conduz esse processo? Você se prepara com antecedência, mapeando riscos, cenários, ou prefere esperar ver o que vai acontecer e torcer para que tudo dê certo? Nesse contexto, os acordos de parceria são fundamentais para garantir a fluidez no desenvolvimento de projetos, desde o primeiro contato até a conclusão, quando os ativos de inovação são alcançados. Assista agora ao último episódio da minha conversa com Marco Aurélio, concluindo os pilares que apoiam os bastidores de sucesso de um ambiente de inovação. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Então, agora nesse episódio a gente vai falar acordo de parceria. Então, acho que recapitulando, né, um pouco em que momento o acordo de parceria entra dentro desse contexto do ambiente de inovação. A gente começou falando de governança, e aí uma governança bem estruturada e com os instrumentos bem estabelecidos faz com que a rotina de inovação ocorra de forma mais fluida. E aí, então, dentro desses termos, né, a gente falou um pouquinho sobre mapa de responsabilidades, política de propriedade intelectual, que ainda numa visão mais macro, mas para a inovação acontecer, ela depende principalmente do relacionamento, principalmente pensando em inovação aberta, do relacionamento entre vários parceiros. E o que ajuda a estabelecer essas regras, essa rotina, são os acordos de parceria. E no marco legal da inovação, a gente tem algumas informações que são consideradas como premissas. Tem que estar previsto no acordo de parceria. Marco, ela elenca para a gente algumas dessas informações. Então, primeiro, assim, para começar, então, tem 2 parceiros, uma instituição sem fins lucrativos, uma ICT, talvez uma empresa, e aí, acordo de parceria para começar a conversa. O que tem que ter estabelecido no primeiro momento? Olha, o que a gente desenvolveu no escritório ao longo desses tempos trabalhando com isso é ter uma agenda de negociação desse acordo e ter muito claro que desenvolver inovação, ela demanda uma matriz contratual específica. Tá. Que a gente consegue, inclusive, treinar o cliente para operar essa matriz de uma forma não autônoma, porque exige um conhecimento técnico, mas de uma forma mais soberana sobre as informações. Essa agenda de pesquisa, ela vai passar por algumas perguntas básicas para você saber se de fato você tem um acordo de parceria. Primeiro, eu vou desenvolver tecnologia nova ou eu só preciso contratar um serviço específico? Segundo, o risco dessa atividade, ele é meu ou ele é do parceiro? Se der tudo errado, quem vai sair no prejuízo com isso? Terceiro, quando eu for fazer essa agenda de pesquisa, eu vou gerar um ativo de propriedade intelectual novo? E quarto, eu vou precisar usar estruturas recíprocas, ou seja, vai haver coordenação de esforços para isso dar certo? Então, quando a gente desenvolveu essa matriz contratual, porque essas perguntas elas são divididas em uma série de questões para que, ao final, o cliente saiba que tipo de contrato ele vai ter. O acordo de parceria é um deles, mas ele não é o único que existe dentro do marco legal, né? A gente tem o contrato de demanda de tecnologia, que chama de encomenda tecnológica. Eu tenho o contrato de prestação de serviço técnico especializado e uma outra infinidade. Mas a grande coqueluche, né, são os acordos de parceria e as alianças estratégicas para arranjos mais complexos, que é o FMG, por exemplo, usa bastante. Então, nesse acordo, o que a gente precisa ter, de fato, é saber, que eu vou ter compartilhamento de pesquisa, 2, que geralmente eu vou ter um ativo de propriedade intelectual gerado, e eu vou precisar estabelecer a forma como eu vou usar esses resultados entre os parceiros. Talvez até previamente, então, dado os diferentes instrumentos, qual é o objetivo dessa parceria? É isso. Porque se você vai seguir numa parceria que seja de prestação de serviço técnico,
talvez elimine algumas complexidades inerentes a uma execução de um projeto de P&D, por exemplo. Né? Exato. Então, a gente pode falar que definir bem o objetivo ou o resultado esperado pode ser a primeira etapa de um funil? É isso. E tem uma coisa que nós desenvolvemos junto com a Federal de Santa Catarina, e muito em parceria com a Procuradoria da Universidade, num processo transparente, aberto e bastante negociado, em que o procurador entendeu quais eram as premissas do nosso cliente e, a partir daí, a gente desenvolveu um acordo de parceria que ele previu os 2 instrumentos dentro dele. Então, o acordo de parceria tratou de uma forma um pouco mais informal, é mais ou menos o seguinte: olha, se a gente for desenvolver projeto, esse acordo de parceria vai dizer como é que eu vou tratar a propriedade intelectual, eu já vou aprovar isso nas instâncias, e um acordo com uma universidade, é bom dizer, ele precisa passar por 5 instâncias para ser aprovado. Às vezes você fala isso para um cliente e fala, mas pelo amor de Deus, eu vou passar por tudo isso aqui, eu vou levar quanto tempo? Exato. E o acordo de parceria, como outros instrumentos que a gente sabe que existem, eles estreitam esses tempos. Então, a gente desenvolveu uma sistemática com a UFSC que fez com que eu tenha um acordo, eu já discuti a PI, e aí quando aparece o projeto, eu vou definir se ele é prestação de serviço da universidade para a empresa ou se ele é desenvolvimento de tecnologia, de PI. E aí eles funcionam como anexos. Então eu tenho um acordo, se eu não tenho tecnologia, eu assino a prestação de serviço, via uma ordem de serviço, que é quase um plano de trabalho estendido. E quando eu tenho propriedade intelectual, as regras já estão todas ali traçadas. Então a gente pode trazer o acordo como um guarda-chuva. Sim. E aí ele prevendo diferentes possibilidades, e aí na hora de fato, discutir alguma dessas possibilidades, trabalha como um documento anexo. Exato. Isso pode ser uma boa prática. Eu acredito e advogo por essa boa prática. A gente tentou fazer isso com outras universidades e ainda tem um pouco de reticência. Cada procuradoria vai ter seu entendimento. Mas o que a gente trouxe desse exemplo é que os tempos de negociação diminuíram e a segurança jurídica se manteve para a universidade e para o parceiro. Diminuir tempo de negociação e garantir segurança jurídica no contexto de inovação, eu acho que é super relevante. Eu acho que um ou 2 clientes te perguntam disso. Porque assim, se você imagina, se você vai começar a conversa com um projeto já engatilhado, já definido, e a conversa está longe de estar estruturada, o seu projeto provavelmente ele não vai evoluir. Porque o prazo que você precisa para desenvolver ficou no prazo que você vai levar para discutir a política de propriedade de parceria. Isso. Então uma coisa acaba anulando a outra. Acho que essa sugestão de um contrato guarda-chuva, ela funciona, acho que ela é bastante interessante, acho que é uma estratégia bem relevante. E agora entrando um pouco no que está debaixo disso. Então, serviço técnico. Serviço técnico, a princípio, em termos de atividade, é muito bem definido, né? Você tem, acho que início, meio e fim, um resultado muito claro. Tem alguma complexidade, tem algum ponto de atenção, talvez, nessa parte que você acha que vale a pena mencionar? Eu acho que o importante nesse caso é entender qual é o problema que esse tipo de contrato demanda da gente advogado. Quando a prestação de serviço técnico ela vem junto com algum tipo de manutenção ao equipamento de universidade que eu costumo encaixar ali. Tá. Isso vai demandar um tratamento específico com o parceiro, porque a gente está lidando geralmente com universidade pública. Então ela tem características próprias para eu hoje dentro do marco legal de inovação, fazer a adequação ou recuperação de equipamento de universidade, mas eu preciso tratar isso de uma forma um pouquinho diferente dentro desses acordos. E é muito comum você identificar dentro da infraestrutura da universidade, falar assim, olha, eu quero que você faça testes, desenvolva análises, faça o desenvolvimento de alguma atividade da minha pesquisa, mas o teu equipamento ou está parado ou ele demanda algum tipo de melhoria. E aí eu quero incluir isso dentro dessa prestação. Tem que ter um cuidado especial com isso. Tem um ponto, um destaque, talvez. Exato. Agora, se a gente for pensar em empresa e uma ICT privada, por exemplo, ainda dentro do serviço técnico especializado, talvez seja mais simples, né? Assim, por ser ambiente privado, talvez a negociação ela ocorra de uma forma mais fluida. Sim. A gente tem que lidar com uma característica dessas relações no Brasil, que é a seguinte. Como que começa essa aproximação?
o técnico da universidade, o professor ou pesquisador, entra em contato com um pesquisador ou responsável pela inovação da empresa. Geralmente é daí que acontece o contato e a gente, enquanto estrutura jurídica, tem que dar suporte a essa relação para que ela se desenvolva. Só que a legislação no Brasil, ela demanda uma série de cuidados nessa relação. Então, vamos imaginar, eu quero fazer uma pesquisa com a Federal do Rio Grande do Sul ou com a Federal de Minas Gerais. O que a legislação pede é que o NIT seja o primeiro procurado para que ele enderece aquela demanda dentro da universidade. Isso é uma coisa que a gente premia, que a gente quer, mas é geralmente o que acontece? Não. Então eu preciso estabelecer mecanismos para acelerar esse processo. E aí vai com aquilo que a gente estava conversando, que é, eu preciso já anteriormente mapear os meus parceiros. Se eu vou querer fazer demanda de serviço tecnológico, eu já vou entender quais são as políticas dele, como ele faz isso, que tipo de acordo ele tem, que a hora que o meu técnico, a pessoa lá na ponta, quiser fazer isso, a parte administrativa jurídica já está um pouco equacionada. E a gente consegue diminuir esses tempos. Legal. E aí agora entrando então na parte que eu considero mais sensível talvez dos acordos de parcerias, que é a parte específica mesmo de execução de pesquisa e desenvolvimento, projetos colaborativos. Sim. Que talvez aqui seja o ponto mais complexo e de mais inflexão talvez entre as partes. Pontos chaves para estar claro ali no momento de estabelecer um projeto de P&D colaborativo. Quais são os elementos ali que você considera importantes ou que até a própria legislação traz, né? Que devem estar presentes. Olha, importante nisso, o que a gente recomenda inicialmente é que se estabeleça uma agenda de negociação. Tá. Essa agenda de negociação, ela é necessária porque ela ajuda a diminuir o risco jurídico dessa questão e acelerar prazos, ao contrário do que muita gente imagina. Essa agenda de negociação, ela vai, primeiro, partir das questões que são centrais ao negócio. Propriedade intelectual. Tá. Não adianta a gente querer se aproximar de um parceiro que não tem as premissas que você precisa buscar num parceiro. A premissa qual é? Ele compartilha a propriedade intelectual, ele permite que você use a infraestrutura dele, ele topa fazer a cessão por meio das contrapartidas que você se dispôs a oferecer. Essas perguntas todas, elas têm que ser iniciais para qualquer estratégia. Só vai evoluir na conversa, assim, se as respostas permitirem que você evolua. Exato, a gente brinca que é como um namoro, né? Você não vai avançar numa paquera ou desenvolver com um crush ou outro se aquela pessoa ela não tiver as mesmas premissas que você. Tem que dar match. Tem que dar match. Tá. E eu vou perguntar isso no 5º encontro? Não, vamos ganhar tempo, né? Vamos começar por aí, né? Eu acho que isso ajuda demais a gente a ganhar tempo das duas instituições. Legal. Deu match, próximo passo, mas talvez voltado para o escopo do projeto. Exato. Escopo do projeto, o que é importante estar claro? Um instrumento fundamental do acordo de parceria é a elaboração do plano de trabalho. Então, se eu conseguir vencer as questões relacionadas à propriedade intelectual, eu vou depois entender com a minha instituição como ela pensa em desenvolver o plano de trabalho que eu apresentei. Então, eu preciso, como uma empresa ou uma ECT, entender o professor que eu estou me relacionando tem horas de pesquisa disponíveis para fazer isso? O regime de trabalho dele permite que ele faça isso? Depois, a infraestrutura do laboratório está adequada para as atividades que eu pretendo? O tempo está adequado? O cronograma que eu estabeleci é factível, né? Além disso, e aí com isso eu acho que são as grandes questões que encerram a discussão do plano de trabalho, que seria o segundo momento dessa negociação. Legal. E um plano de trabalho bem estruturado, né, facilita até que ocorra a própria gestão do projeto depois. Faz parte, né, assim, desse processo trazer notoriedade em relação aos resultados, até porque pressupõe num acordo de parceria que você tenha comunhão de atividades, né? Então, até para medir a responsabilidade, talvez, de cada um dentro desse processo, se você deixa isso bem definido no plano de trabalho, depois você consegue trazer resultado para aí, medir o resultado. A gente tem que vencer um fantasma desse negócio, dessa etapa,
que é plano de trabalho genéricos. É muito comum, tá todo mundo afobado, né? Brincando de novo com a história do namoro. No começo, tudo é novidade, quer fazer rápido, quer desenvolver. E é muito comum receber plano de trabalho genéricos, que não estabelecem de forma objetiva o que cada um vai fazer. E aí eu te pergunto, você consegue medir com régua uma bacia d'água? Não, o que está ali dentro ele é fluido. Então a gente precisa estabelecer exatamente as obrigações, os resultados e o que cada um vai fazer para chegar até ali. Dá um trabalho? Dá. Mas poupa esforço caso aquela pesquisa não dê certo, ou mesmo se ela dê certo, que eu preciso prestar contas. É muito comum que essas agendas esses acordos, eles sejam financiados externamente. Se eu trago uma agência de fomento ou um apoio externo, o cara vai perguntar o que eu estou fazendo com o dinheiro, como é que aquilo foi gasto. É uma exigência. É uma exigência. Acho que você tocou num ponto interessante que dentro dos mecanismos de fomento, quando os parceiros irão propor um projeto e o escopo do projeto se assemelha talvez ao próprio plano de trabalho, né, dos acordos, as agências exigem, né, que os participantes apresentem qual que é o escopo, qual que é o objetivo, resultados esperados, qual vai ser o impacto gerado, quanto tempo, quais são as atividades, metodologia, início, meio e fim, indicadores esperados, uma visão, inclusive, de plano de negócios. E essa educação de saber fazer um plano de trabalho que não seja genérico vai, inclusive, auxiliar num processo de captação de recursos depois com maior assertividade. Eu enxergo, né, assim, acho, nessa visão, as instituições de pesquisa, elas têm muito a aprender com as empresas. Tem. Né? As empresas, nesse ponto de gestão de P&D, gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento, elas já são muito maduras, já são orientadas para medir resultado, embora às vezes seja até difícil a inovação tem esses complicadores. Na prática, então, talvez o relacionamento, na hora que a gente envolve universidade, instituição de pesquisa privada e empresa, a empresa dentro desse papo, nessa discussão, talvez da agenda, ela possa ter um papel de contribuir. E eu acho que ela é protagonista nesse processo, porque ela, no final das contas, é quem vai se beneficiar do resultado. E a gente sempre fala, é muito comum a gente receber consultas do escritório para resolver prestações de conta de projeto ou fazer algum tipo de esclarecimento. E a frase que a gente usa é: você quer ter uma prestação de contas tranquila? Faça um bom plano de trabalho. Entendeu? Planeje para depois executar. É isso. E aí você só vai depois espelhar aquilo que já está muito bem estruturado. Então isso é fundamental. A outra coisa que é importante nesse processo é entender que a gente está tratando de pesquisas que são longas e muitas vezes os profissionais envolvidos ali vão mudar ao longo do processo. Então, um plano de trabalho bem executado, ele deixa o caminho das pedras para quem vier depois conseguir recuperar o backlog dessa história e a memória toda. E aí acho que esse é até um gancho interessante, principalmente projetos longos, né? Talvez nem tudo que foi planejado no início vá acontecer, né? Assim, é comum você ter algum tipo de desvio no meio do caminho, de ter que recalcular a rota. Esse tipo de recálculo da rota, é possível de reajustar, por exemplo, um plano de trabalho para deixar isso claro? Sim, e isso é uma atividade fundamental do gestor daquele projeto. É exigência legal que você tenha responsáveis técnicos de parte a parte, e a gente briga muito para que as reuniões de projeto sempre aconteçam para que você consiga fazer esses recálculos de rota de forma muito mais preventiva do que acidental. Né? Então, preveja no plano de trabalho que você precisa, um projeto de 1 ano pode ter reuniões mensais, um projeto de 2 anos pode ter reuniões bimestrais, mas ele tem que ter encontro. E isso vai previsto, inclusive, no plano de trabalho, a periodicidade, esse tipo de governança? A gente sugere que cada etapa tenha como entregável um relatório apresentado em reunião, que não seja só papel. Legal. Porque colocar as partes em contato para além das atividades de pesquisa é fundamental, não só para a questão de execução daquele acordo, mas também para um outro ponto que a gente já conversou, que é a propriedade intelectual. Não é normal que os pesquisadores não tenham, quem está no dia a dia, não tenha
a visão panorâmica para entender os caminhos que estão seguindo aquela pesquisa. E quando você coloca os coordenadores, os responsáveis para conversar, a riqueza desses encontros pode impulsionar, catapultar os resultados daquela pesquisa ou até outras interações que possam aparecer. Acho que um momento muito valioso, principalmente para o ambiente das instituições de pesquisa, que eu acho que aqui é um ponto que elas têm muito a aprender e a se desenvolver, que de fato é o tema gestão de projetos, né? Um bom acordo de parceria passa, talvez, por uma experiência de gestão de projetos e as instituições passarem a trabalhar por projetos. Exato. Né? Eu acho que esse é uma temática interessante que faz com que traga como resultado depois o próprio acompanhamento dos indicadores. A gente tem esse costume de achar que quando assinou o contrato, o acordo de parceria, acabou. Agora sou feliz, eu volto a te ver na prestação de contas. Mas não, é ali que a coisa começa de fato, né? Então, ter esse olhar atento à gestão de projetos, eu acho que as instituições públicas que tiverem uma preocupação maior com isso vão se tornar, vai ter com que esse aspecto seja um atraente das negociações. Então, se você disser para o seu parceiro, fala assim, olha, eu tenho aqui uma equipe, uma pessoa, um departamento, um setor que vai cuidar de gerir esse projeto depois da gente chegar nos nossos acordos, isso tira a complexidade, a insegurança e melhora muito os resultados. É a garantia de que o recurso vai ser bem gerido. Né? E a gente também tem que lembrar que inovação pode dar errado, né? Sim. Então, se você está olhando de perto, a chance de dar erro é menor e quando ela acontecer, você está... Pelo menos os resultados talvez estejam registrados, né? Para fomentar um novo projeto. Isso, exato. Eu quero pegar o gancho para a parte de prestação de contas. Dentro do projetos, acordos de parceria relacionados a projetos que tenham sido objeto de fomento, é muito claro que isso é uma exigência. Tem fomento público envolvido, é uma obrigação acessória prestar contas e dar publicidade de como esse recurso vem sendo empenhado, etc. Projetos que não tenham fomento, a prestação de contas ainda assim é necessária? É uma boa prática? Quando ela é obrigatória, em que situação? Olha, se a gente está falando dessas instituições e dessas empresas com relação com a universidade pública ou que façam acordos de parceria, todo mundo quer medir o resultado daquilo onde ela empenhou dinheiro. Então, não só é uma boa prática, como é algo esperado dessas parcerias. Além disso, é muito comum que, ainda que não seja objeto de fomento, essas parcerias elas vão ser objeto de alguma lei de incentivo, como a Lei do Bem, Rota 2030, submetidas a projetos via Embrapi, e todos esses órgãos também vão pedir isso. E uma coisa que para a gente é muito importante nessa prestação de contas é estabelecer as métricas dessa atividade. Enquanto a pesquisa, a gente desenvolveu um negócio para alguns clientes que é um book de projeto. Ao final do projeto, a gente consegue estabelecer um raio-x dele para apresentar para os seus órgãos de governança. Qual é o projeto? Como ele foi originado? O que deu ao final dele? Ele usou os recursos que eu projetei? Demandou mais ou menos? Correu no tempo que eu quis? Mais ou menos. Gerou os ativos de propriedade intelectual? Sim ou não? Todas essas perguntas elas vão ser necessárias para saber se eu vou fazer mais parceria com aquela universidade, o que deu errado, o que deu certo, para eu sair do achismo, para eu sair da subjetividade do pesquisador que pode ter no meio do caminho brigado com alguém ou dado algum problema e falar assim, aqui não deu certo. Cadê o resultado? Cadê a apresentação disso? Gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento é fundamental. E aí, caminhando aqui para poder facilitar esse processo, né? Porque no dia a dia, estou tentando estabelecer uma parceria, tem um pool de documentos, o próprio marco legal lá determina alguns documentos que são necessários. Quando a gente começou, né, a nossa parceria para o próprio IHR, que é um case que a gente vem abordando aqui ao longo da nossa conversa, uma das coisas que a gente identificou em conjunto lá no início por que não criar uma matriz de documentos apoiando talvez no funil ali das negociações para já ajudar a direcionar
a área jurídica ou responsável pelo jurídico dentro da instituição de pesquisa, qual o instrumento, o checklist mesmo de instrumento que tem que ser observado, o que tem que ter nesse documento, com templates e tudo mais. E eu acho que fechando talvez esses 3 episódios que a gente vem conversando, né, que eu como consultora, você como advogada, enfim, acho que um fio condutor, né, que a gente vem tentando trazer e pegando o gancho até da sua fala final, que quando a gente cria exemplos, templates ou auxilia o cliente no processo de tomada de decisão, a gente está fazendo com que ele seja mais ágil, com que ele se antecipe, com que de fato os instrumentos, a governança, política de propriedade intelectual, acordos de parceria sejam instrumentos, um meio mesmo para fazer com que o objetivo de inovação aconteça. E de uma forma mais rápida, mais ágil, menos burocrática na medida do possível, né? O Brasil, ele ainda é um país burocrático, de uma forma geral. Então, né, e essa sua última fala traz um pouco disso, né? Os instrumentos não vão... A gente não quer ser o protagonista do processo, muito pelo contrário. A gente quer ser parceiro do negócio para que, de fato, as empresas, né, as instituições de pesquisa, elas consigam dar celeridade e formar boas parcerias. E a partir do momento que você faz um primeiro, a segunda é muito mais rápida, a terceira mais ainda. E o nosso lema nesse processo é conseguir construir inovação para o cliente de forma ágil, com segurança jurídica. Dá para fazer rápido? Dá, mas eu preciso saber se isso se permeia no tempo, né? Se essa questão ela consegue se estruturar e ficar de pé depois que nem a gente mais estiver por ali. E isso, de fato, desenvolva algo que seja importante para a empresa, para o país e para o nosso desenvolvimento tecnológico. Então, essa premissa é sempre válida. É muito importante a gente não deixar de lado que o protagonista é o pesquisador, é a empresa que quer fazer e a gente precisa tirar os problemas que vão aparecendo pelo caminho. E trazer recurso financeiro para fomentar com que esse processo de fato ocorra. E aí, pegando o gancho para o próprio fomento, assim como os instrumentos jurídicos, a governança e o fomento também é um meio. E para que as organizações possam, de fato, os ambientes de inovação possam buscar esses recursos financeiros, os instrumentos jurídicos facilitam com que a empresa seja mais rápida na hora de submeter uma subvenção econômica, que ela já tenha em mãos a informação na hora de apresentar um projeto para a Lei do Bem ou para qualquer outro incentivo fiscal. E no final as coisas estão todas interligadas. Exato. A área de inovação é uma área multidisciplinar, né? Eu acho que o ambiente de inovação que enxerga isso de uma forma muito clara e abraça todas essas questões, ela acaba sendo protagonista no resultado. E mais do que isso, né? A focar os seus esforços e energia naquilo que de fato precisa. Que interessa. Né? É isso, Marco. Alguma mensagem final em relação a documentos, essa parte de termos que você acha que vale a pena as organizações dos ambientes prestarem atenção? Eu acho que o cenário que se avizinha, ele é de uma retomada dessas parcerias e uma retomada do protagonismo do processo inovativo dentro da atividade empresarial. A gente tem isso por conta da retomada da neoindustrialização, a gente tem isso nos investimentos que estão previstos para obras de infraestrutura e para inovação também. E vai sair na frente quem estiver melhor estruturado. Ao contrário do que a gente viu há 10 anos, em que você conseguia construir as parcerias enquanto o edital estava aberto, agora eu acho que esse tempo já passou. Já passou, isso já não é mais viável. Não é mais viável. Então, o recurso público e a premiação de fomento vai vir para quem já faz isso e já está no dia a dia. A inovação já é o arroz e feijão deles. Então, tudo isso que a gente discutiu aqui são aqueles alicerces que vão ajudar, eu acho que o próximo biênio, né, de atividade para que a empresa fique mais robusta com a quantidade de instrumento de fomento e de parcerias que estão à disposição. Inclusive, assim, inspirados até pela política internacional. Isso. A gente já vê uma tendência no Brasil a grandes projetos de fomento para grandes consórcios que envolvam múltiplos parceiros. E uma situação é você negociar 2, né, 1 a 1.
Outra coisa é você negociar com 2, 3, 4, 5 parceiros dentro de um consórcio com responsabilidades diferentes e o nível de complexidade ele fica cada vez maior. E a gente já vê esse movimento de consórcios no Brasil, fomento para consórcios, algo estruturado. A gente recentemente teve o primeiro grande projeto de consórcio sendo aprovado no Brasil, da ordem de 200 milhões de reais. Então, você ter política de propriedade intelectual bem estabelecida, você ter acordos de parceria bem estabelecidos, você ter uma gestão de projetos bem definida, você ter tempo para monitorar esses instrumentos, se relacionar com as agências de fomento, utilizar na prática os outros mecanismos, enfim, vai fazer com que, de fato, seja viável constituir esses consórcios e com eles, colocar o Brasil num papel diferente enquanto tecnologias de fronteira, né? Exato. Um país que pesquisa tecnologias de fronteira. Exato. Então, eu acho que esses 3 episódios que a gente conta aqui com o seu apoio, ele traz insights valiosíssimos, né? Acho que não só para um ambiente de inovação se estruturar e se colocar de pé, mas para aqueles que também já estão operando e que ainda não estão tão maduros dentro dessa governança. É por aí. Temos, são as premissas que vão permitir esse avanço todo que a gente gostaria de ver. E esperamos ver. Exato. Agradeço todo o seu conhecimento compartilhado, a parceria. Espero que a gente possa continuar juntos aí construindo muitas coisas para o Brasil. Não, eu também. Obrigado, Carol. Obrigado por estar aqui e pelo papo que a gente desenvolveu. Legal. Espera, que ainda não acabou. Você que acompanhou até aqui o final, eu tenho uma grande surpresa. Confira um episódio extra com Cíntia Almeida, especialista da AMAB, que de forma descontraída desmistifica alguns mitos da inovação. Criar um ambiente dedicado para a inovação, como uma ICT, um hub ou um centro de P&D, é estratégico para a sua organização? Então conte com o apoio da BGI e seus parceiros experientes como a AMAB em todo esse processo de estudo, constituição e análise de viabilidade desse ambiente. Como debatemos, más definições estratégicas levam à perda de esforço e resultado. É necessária a compreensão completa dos aspectos jurídicos, legais, estratégicos, de fomento e inovação para potencializar o impacto do ambiente. Com nossa experiência, profundo conhecimento do ecossistema de inovação e metodologia, conduzimos com sucesso nossos clientes na estruturação de modelos robustos, independentes e prontos para alavancar, o que é mais importante, o desenvolvimento de projetos de inovação que tragam resultados. Por fim, mas não menos importante, curta, compartilhe com seus colegas e se inscreva em nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até mais!